e você não está com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, isso significa que em muitos momentos você vai perder a bênção que Deus preparou e reservou para a sua vida. Por que muitas pessoas não alcançam a missão que Deus já estabeleceu? Porque elas não confiam na orientação de Deus. Há algo que precisa acontecer na sua vida que você está esperando, corra para os braços do Pai. Pare de confiar nas suas próprias estratégias, na sua própria força. Se nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de dizer algo para você muito importante, antes de nós estudarmos a palavra do Senhor. Deus, Ele quer desconstruir algumas coisas que você trouxe para este lugar. Talvez você trouxe uma resistência para não ouvir a voz de Deus. Talvez você trouxe com você algumas distrações. Então Deus quer destruir essas resistências para que a palavra dele alcance seu coração. Talvez a resistência é tão grande do seu coração que você veio para cá empurrado, veio forçado. Nossa, eu não queria vir, não queria estar aqui, mas eu vim, estou aqui. Então talvez a resistência é tão grande que Deus precisa trabalhar no seu coração primeiro, para que você receba essa palavra e ela possa produzir frutos na sua vida. Deus está aqui. Você veio no lugar certo e Deus tem uma palavra abençoada para o seu coração. Deus quer animar a sua vida. Deus quer restaurar o seu coração, restaurar os planos da sua vida, da sua caminhada. Então, não perca nenhuma palavra que Deus quer trazer ao seu coração nesse dia. Nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 12 a 26. O tema que nós vamos trabalhar hoje é: enquanto esperamos, nos preparamos. Esse é o tema que Deus reservou para nós nesse tempo. Atos, capítulo 1, versos 12 a 26. Você pode acompanhar a leitura aqui no telão, caso você queira também acompanhar a leitura no seu celular, fique à vontade, ou até mesmo na sua Bíblia física. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Atos capítulo 1, versos 12 a 26, nos diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ora, ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcadema, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias.
E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram o sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra. Queremos nesse momento ouvir aquilo que só o Senhor pode comunicar ao nosso coração. Fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Essa voz que é poderosa para reorganizar o nosso coração, para trazer paz, sossego à nossa alma. Senhor, nós precisamos do Senhor neste momento. Sem o Senhor não podemos avançar. Sem a Tua bênção, sem a Tua presença, é impossível compreendermos e recebermos a palavra do Senhor para o nosso coração. Por isso, Senhor, usa a minha vida. Traga aos meus lábios palavras fáceis, para que o Teu povo compreenda a Tua verdade. Que eu diminua, que o Senhor cresça sobre mim. Ó Deus, que haja no meu coração alegria, contentamento, em ministrar a verdade do Senhor. Ó Deus, abençoe cada irmão e irmã que adentrou este lugar. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Que todos nós sejamos visitados pelo Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Senhor, não tem como avançar sem a presença e sem a bênção do Senhor sobre nós. Por isso, Senhor, nos entregue aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos o sabor e a inquietação da espera. Esperar não é uma tarefa fácil. A espera traz ansiedade, a espera traz ao nosso coração inquietação, e a espera sempre faz com que eu e você, muitas vezes, fiquemos, às vezes, olhando para frente sem saber de fato o que nós vamos receber ou encontrar. Esperar nunca foi uma tarefa fácil e nunca será. Talvez esperar o resultado de um exame é uma realidade para algumas pessoas aqui. Quem sabe esperar a ligação para confirmar uma vaga de emprego seja a realidade da sua vida hoje. Esperar o reencontro com alguém que amamos. A espera pode ser algo angustiante. Ela testa a nossa paciência e mexe com o nosso coração, com as nossas entranhas. E a pergunta que nós devemos fazer enquanto esperamos é a seguinte: o que fazemos enquanto esperamos? O que fazer enquanto aguardamos? Em Atos capítulo 1, nós encontramos os discípulos de Jesus exatamente nesse momento. Jesus havia ressuscitado, havia passado 40 anos. A partir, Jesus fez uma promessa. Jesus disse: vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Mas nós sabemos que aqui no capítulo 1, o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado. Os discípulos ainda não experimentaram o mover do Espírito de Deus na vida deles. Até porque eles não tinham um cronômetro marcando o dia e a hora que essa promessa se cumpririam na vida deles. A única ordem que eles receberam de Jesus foi a seguinte: fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Essas foram as únicas palavras de Jesus para os seus discípulos. Fiquem em Jerusalém. E ali no silêncio entre a promessa e o cumprimento, os discípulos de Jesus nos ensinam algo precioso aqui nesse texto. E os discípulos de Jesus nos ensinam que esperar não é ficar parado,
estagnado. Esperar não é cruzar os braços, não é se dispersar, não é se entregar à ansiedade, ao medo, à insegurança. Os discípulos usaram o tempo de espera para se preparar no Senhor. Na nossa vida é assim. Há momentos que nós precisamos esperar e ponto final. Mas enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos, nós precisamos nos preparar. Porque Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos nesse dia. Enquanto nós esperamos, nos preparamos. O texto que está diante de nós descreve o momento após a ascensão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus com toda glória e majestade. Os discípulos haviam recebido do Senhor a grande promessa do Pai: receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas entre a promessa e o cumprimento dessa promessa havia um intervalo, um tempo de espera. E exatamente esse cenário que nós estamos diante dele aqui no capítulo 1 de Atos. É esse trecho de Atos que nós entendemos que na vida cristã há momentos que nós precisamos nos preparar enquanto nós esperamos. É nesse período aqui, em Atos capítulo 1, que nós aprendemos uma lição essencial para a vida cristã. Enquanto esperamos, precisamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A missão de Deus, meus irmãos, não começa no improviso. Ela começa no preparo. Aqueles homens não poderiam sair em direção a Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, se eles não se preparassem para essa grande obra. E o preparo que nós vemos aqui dos discípulos não é um preparo passivo, mas ativo. Os discípulos não cruzaram os braços e nem dispersaram cada um para a sua casa, uma vez que eles ficaram reunidos com Jesus durante 40 dias. Mas o texto nos diz que, ao invés de voltarem para casa, ao invés de cruzarem os braços, aqueles primeiros discípulos de Jesus se reuniram, perseveraram juntos em oração e organizaram a liderança para a obra que estava prestes a começar. Judas Iscariotes não estava mais entre eles. E eles precisavam agora reorganizar o ministério dos apóstolos. Agora eles precisavam escolher um novo integrante desse grupo que iria mudar o mundo, iria mudar os séculos, as gerações que viriam depois deles. E a primeira lição que nós aprendemos aqui com os primeiros discípulos é que enquanto nós esperamos, nós perseveramos na oração. O verso 14 nos diz: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Enquanto nós esperamos, nós precisamos ser perseverantes na oração. O texto bíblico diz que todos eles perseveravam unânimes em oração. Não era apenas um grupo seleto, mas eram todos os discípulos. Essa não era uma oração isolada ou ocasional, era uma oração que tinha como base a perseverança, uma busca constante, insistente, que se mantinha fiel. E a perseverança na oração revela aquilo que eles entendiam a respeito da missão que eles acabaram de receber do Senhor. Aqueles homens entendiam que era impossível cumprir a missão de Deus na força humana. Era impossível cumprir aquele grande desafio dado pelo Senhor Jesus a eles na força do braço, na força humana. Eles precisavam agora depender de Deus. Eles precisavam agora depender do Senhor. Veja comigo,
Aqueles homens não tinham recursos financeiros para começar essa grande obra. Aqueles homens não tinham apoio político daquela época para começar aquela grande obra. Aqueles homens não tinham força humana e nem força material para iniciarem aquele grande projeto de Deus, que é ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho, de Jerusalém até os confins da terra. Mas aqueles homens então entendiam que eles dependiam totalmente do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós deixamos de orar, porque nós confiamos mais na nossa autossuficiência do que em Deus. Muitas vezes nós cremos que nós vamos resolver na força do nosso braço. Muitas vezes nós achamos que nós vamos resolver com as nossas estratégias. Mas eu quero dizer que há momentos na nossa vida que as estratégias humanas não funcionam. Há momentos que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Há momentos na vida que nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, para que nós tomemos uma decisão e quem sabe venhamos escolher algo para a nossa vida. A Bíblia diz que a oração é o caminho que eu e você temos para nos encontrarmos com o Senhor. A oração é o caminho do fraco, é o caminho daquele que é dependente e que confia naquele que pode todas as coisas. A oração é o pequeno falando com o grande, é o insignificante falando com aquele que pode todas as coisas. A oração, queridos, é a ferramenta, é o instrumento que nós recebemos de Deus, para que nós possamos enxergar diante dos nossos olhos aquilo que só Deus pode fazer. E aqueles homens criam nessa palavra, nessa promessa. E é por isso que eles buscaram ao Senhor por meio da oração. Diante da missão dada aos discípulos, ao invés daqueles homens correrem para os braços das estratégias humanas, eles correram para os braços do Pai. Meus irmãos, é isso que nós precisamos na nossa caminhada com Deus. Correr para os braços do Pai. Há uma dúvida aí na sua mente? Há uma decisão que você precisa tomar? Há algo que precisa acontecer na sua vida que você está esperando? Corra para os braços do Pai. Pare de confiar nas suas próprias estratégias, na sua própria força. Quem tenta cumprir a missão sem oração está dizendo na prática que confia mais em si do que no Senhor. Mas quem persevera em oração mostra que a força vem do alto, que a capacitação e o poder vem de Deus. Mas de repente, queridos, aqueles homens não estavam apenas orando. Diz a Bíblia que eles estavam unânimes. E a unidade aqui não significa que todos estavam pensando de igual modo, mas que tinham o mesmo propósito e o mesmo coração. E entre esses homens estavam Pedro, que havia negado Jesus, Tomé, que havia duvidado da ressurreição de Jesus, e até os irmãos de Jesus que antes não criam nele. Aqui nós podemos enxergar uma comunhão entre homens que estão experimentando o milagre da unidade do Espírito Santo de Deus, que une pessoas diferentes em torno de um mesmo Senhor. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, mas por meio da oração, por meio do entendimento, eles estão juntos, unânimes, porque eles creem que do alto eles serão revestidos de poder, conforme Jesus havia prometido. Meus irmãos, a comunhão verdadeira é um milagre do Espírito, que une pessoas diferentes em torno de um mesmo Senhor. E aqui em Atos capítulo 1, versículo 14, nós lemos: todos estes perseveravam unânimes em oração. O que chama atenção aqui é que eles oravam juntos. Não era cada um fazendo a sua própria oração, não era cada um na sua própria casa, vivendo uma espiritualidade isolada. Não era isso, eles entendiam que a oração comunitária fortalece a fé individual e mantém o coração da igreja vivo. Esta é uma lição que nós precisamos aprender. Quando nós oramos juntos, como corpo de Cristo, como família da fé,
grandes coisas acontecem no nosso meio. Nós não fomos chamados para orarmos apenas em casa, sozinho. Deus nos chama também para orarmos juntos, em comunhão, unânimes diante do Senhor. Porque quando nós nos reunimos para orarmos, não tem aquela coisa que um precisa mais do que o outro. Não tem aquele sentimento de que um precisa orar mais do que o outro. Não, todos precisam orar da mesma forma. E é por isso que aqueles homens compreenderam a missão que Deus havia dado a eles. Porque eles eram unânimes na oração e perseveravam nesta oração. Você crê que o Espírito Santo de Deus fala com você? Já passou por essa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus como alguém sussurrando nos seus ouvidos? Meus irmãos, é dessa voz que eu e você precisamos para continuarmos a nossa jornada. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se você está vivendo num mundo tão agitado, tão corrido, com tantos afazeres, e você não está com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, isso significa que em muitos momentos você vai perder a bênção que Deus preparou e reservou para a sua vida. Porque quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, nós experimentamos as bênçãos especiais de Deus, as promessas de Deus. Nós enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos e glorificamos ao Senhor. Meus irmãos, como os primeiros discípulos, nós precisamos orar a Deus com constância. Aqui eu acredito que está a falha de quase todos, a falta de constância. Muitas vezes nós queremos orar só nos momentos das crises, das dificuldades. Muitos cristãos tratam a oração como telefone de emergência. Só usam quando algo deu errado. Quando surge uma enfermidade, quando surge um problema na vida. Mas quando tudo parece estar bem, a oração vai diminuindo até quase desaparecer. Não era assim que a igreja de Atos dos Apóstolos vivenciava a espiritualidade, a vida com Deus. Aquela igreja não orava apenas quando estava aflita, mas havia constância na oração daqueles irmãos, que os mantinham conectados com Deus, sensíveis à sua voz e preparados para enfrentar qualquer situação, seja boa ou ruim. Quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de oração, isso significa que nós estamos preparados para qualquer coisa que vier a acontecer, seja boa ou ruim. É na oração diária que nós recebemos direção, força e discernimento espiritual. Quem só ora nas crises sempre chega atrasado no campo de batalha, mas quem ora constantemente já entra no campo de batalha equipado, preparado. E é isso que muitas vezes nos falta. Nos falta muitas vezes entrar preparados no campo de batalha. E nós sabemos que a vida cristã é uma batalha. Nós lidamos com coisas espirituais, nós lidamos com o mundo espiritual. E para que nós venhamos enfrentar o inimigo das nossas almas, o pecado que reside em nós, as tentações que estão diante dos nossos olhos, nós precisamos estar preparados, equipados. E sem oração não há força. Sem oração não há preparo. Se você está esperando por algo da sua vida, ainda dá tempo de você dobrar os seus joelhos. Ainda dá tempo de você se humilhar diante do Senhor e estar pronto para receber aquilo que Deus vai decidir em seu favor. Porque foi isso que os discípulos experimentaram. Eles oraram, eles buscaram a Deus e eles receberam aquilo que o próprio Deus decidiu em favor deles. Queridos, é isso que nós precisamos para a nossa vida cristã. Receber aquilo que Deus mesmo decidiu e não aquilo que nós decidimos. Então, seja alguém submisso diante da presença do Senhor. Busque ao Senhor, se humilhe na presença do Senhor.
Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, para que você entregue ao Senhor aquilo que realmente só Ele pode decidir em seu favor. A segunda lição que nós aprendemos aqui com os primeiros discípulos é que quando nós esperamos, seguimos a palavra de Deus. Confira comigo os versos 15 e 16. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. No verso 15, nós vemos aqui Pedro se levantando no meio dos discípulos, como uma liderança, uma autoridade entre eles, para tratar de um assunto muito delicado aqui: a ausência de Judas no grupo apostólico. Nós sabemos que Judas havia traído Jesus, ele havia perdido o seu lugar no ministério, e ele perdeu não por causa da sua traição, mas pelo fato dele não ter se arrependido diante do Senhor. Porque Pedro foi alguém que negou Jesus, mas se arrependeu e voltou para a presença de Jesus. Mas com Judas foi diferente. Ele permaneceu na incredulidade, ele permaneceu nos seus pecados. Então, ele perdeu aquele lugar que ele tinha entre os apóstolos. E agora há uma necessidade de escolher alguém para substituí-lo. E o que chama atenção é como Pedro ele conduz essa decisão tão importante naquele momento. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui Pedro não se apoiando apenas no senso comum, na experiência pessoal ou na pressão do momento. A Bíblia diz que Pedro ele se volta para as Escrituras. Ele cita o Salmo 69 e o Salmo 109, e Pedro mostra que a palavra de Deus já previa a queda de Judas e a necessidade de uma outra pessoa ocupar o lugar dele. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, com essa atitude de Pedro? Nós aprendemos que a Bíblia não é apenas um livro de histórias do passado, mas a Bíblia é o guia seguro para as nossas decisões no presente. Há momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisões. E nós precisamos da orientação de Deus. Precisamos da palavra de Deus. A igreja primitiva tomou uma decisão importante, não baseada em opiniões, ou até mesmo nas emoções. Mas eles tomaram uma decisão baseado naquilo que Deus já havia revelado. Aqueles homens criam na palavra de Deus. Será que eu e você cremos verdadeiramente que a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós? Será que nós estamos prontos para obedecer a palavra de Deus ao longo da nossa caminhada? Será que boa parte das nossas decisões estão baseadas na palavra de Deus, na vontade de Deus? Quando nós tomamos decisões fundamentadas na palavra de Deus, nós evitamos erros que podem comprometer a nossa vida e a missão que nós recebemos de Deus. Por que muitas pessoas não alcançam a missão que Deus já estabeleceu? Porque elas não confiam na orientação de Deus. Não confiam na palavra de Deus, não vivem para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Se Pedro tivesse adiado ou tomado uma decisão baseada apenas nas suas próprias opiniões, talvez aquele grupo de apóstolos poderia ter se dividido, porque era um grupo formado por homens como eu e você, pecadores como eu e você. Se Pedro não tivesse sabedoria naquele momento, talvez ele pudesse perder o ritmo do trabalho que já estava acontecendo ali, e talvez ele tivesse escolhido alguém sem preparo para o papel de um apóstolo. Você sabe que o ser humano, ele corre riscos. Muitas vezes nós escolhemos alguém para nos representar, seja na igreja ou fora da igreja, e em alguns momentos nós já nos decepcionamos. Há momentos que a gente olha e diz: nossa, eu não imaginava. Então preste atenção, essa decisão aqui era algo extremamente importante
para os discípulos de Jesus. Mas aqueles homens, ao invés de buscarem o senso, talvez presente naquele momento, talvez ao invés de ouvirem as vozes daqueles dias, eles decidiram buscar a direção e a orientação na palavra de Deus. Em Gênesis 6, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar a sua família e os animais da terra. E a Bíblia diz que Noé ficou anos e anos nesse projeto construindo a arca, ouvindo várias palavras de desânimo, pessoas que achavam que Noé estava ficando louco, mas a Bíblia diz que Noé confiou na palavra de Deus. E ele foi até o fim para cumprir a palavra de Deus. Ele se manteve obediente. E no tempo certo diz a Bíblia que a salvação veio. Em Josué capítulo 6, diante dos muros impenetráveis de Jericó, Deus deu uma ordem a Josué, instruções específicas. Vocês vão marchar ao redor da cidade durante 6 dias, e no 7º vocês vão rodeá-la 7 vezes. Vocês vão tocar as trombetas e gritar. Parecia estranho para aqueles homens, mas eles obedeceram a voz de Deus. E diz a Bíblia que eles viram o milagre de Deus. Noé viu a salvação, e Josué viu com os próprios olhos as muralhas caindo diante dele. Parecia estranho, mas tanto para Noé quanto para Josué, o maior compromisso que eles tinham era com Deus e não com os homens. Meus irmãos, nós precisamos buscar a direção de Deus na sua palavra antes de agir. Isso vale para as decisões pessoais, como um casamento, uma mudança de cidade, uma escolha profissional, uma decisão no trabalho, uma decisão em casa, uma decisão aqui na igreja. É como iniciar um ministério, como investir recursos, como escolher os líderes. Nós precisamos buscar a direção de Deus, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. A Bíblia é o nosso filtro para separar o que é vontade de Deus do que é apenas opinião humana. Entenda isso. Se você quer conhecer a vontade de Deus, é só você ler as Sagradas Escrituras. Ler com o coração, não apenas com os olhos. E você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não há outro segredo a não ser esse. Essa é a vontade de Deus revelada a mim e a você. Precisamos segui-la, amá-la com toda a nossa força. A direção segura que nós podemos ter não vem do que é mais popular ou conveniente, mas do que está alinhado com a verdade eterna das Escrituras. Esse é o lugar da nossa segurança, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se você está nas Escrituras, se você está confiante na palavra de Deus, você está no lugar mais seguro da terra. A terceira e última lição que nós aprendemos com os primeiros discípulos é que quando nós esperamos, nós obedecemos à vontade do Senhor. Olha o que diz os versos 23 a 25. Então propuseram 2, Josué, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois daqueles homens entenderem pela palavra que o lugar deixado por Judas deveria ser preenchido, a Bíblia diz que aqueles homens não adiaram a decisão. Eles estabeleceram os critérios. O novo apostolado precisava ter O novo apóstolo precisava ter acompanhado todo o ministério de Jesus e ser testemunha ocular da sua ressurreição. E eles apresentaram então 2 nomes, José, Barsabás e Matias.
E a Bíblia então diz que eles oraram, eles reconheceram que só Deus conhece os corações, confiaram que Deus mostraria quem havia sido escolhido, e em seguida eles tomaram a decisão e integraram Matias ao grupo dos apóstolos. O que nós enxergamos aqui? Uma prontidão em obedecer a Deus. Aqueles homens não ficaram parados, estagnados. Eles já tinham recebido a direção de Deus pela sua palavra. Eles oraram, então agora eles agiram. E a obediência deles foi imediata. E essa obediência imediata preparou o caminho para o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Há momentos na nossa vida que Deus quer realizar, construir algumas coisas em nós. E muitas vezes nós adiamos, porque nós não estamos dispostos a obedecer a Deus em tudo. Queremos obedecer por parcelas. Queremos obedecer algumas coisas e não obedecer o Senhor em tudo. Meus irmãos, quantas vezes nós sabemos qual é o passo que nós precisamos dar? Perdoar alguém, abandonar um pecado, restaurar um relacionamento, assumir um ministério, compartilhar o evangelho. E sabe o que a gente faz muitas vezes? Mesmo sabendo de todas essas coisas, nós ficamos adiando, esperando um momento melhor ou um sinal mais forte. Na verdade, queridos, o momento certo para obedecer sempre é agora, sempre é o presente. A obediência é um desejo de Deus para que nós venhamos obedecer hoje, não amanhã. O atraso na obediência pode nos levar a perder oportunidades que não voltarão. Talvez você já passou por isso. Em desobediência a Deus, por não obedecer ao Senhor, você sofreu terríveis consequências na sua vida, na sua jornada. Pense em Abraão, quando Deus disse, sai da sua terra. E não ficou pedindo mais confirmações. E não ficou esperando as estrelas se moverem. Ele tão somente obedeceu a Deus, ele foi. Quando Filipe, lá em Atos capítulo 8, quando o Espírito de Deus disse, aproxima-te daquele carro e anuncie o evangelho àquele homem, Filipe ele não esperou, ele correu, e ele fez de tudo para não perder aquela oportunidade. Meus irmãos, na prática, cada vez que nós adiamos uma ordem clara de Deus, nós estamos dizendo o que nós pensamos, o que nós achamos. E muitas vezes nós estamos dizendo ao Senhor que é mais seguro a nossa opinião do que a opinião dEle. Do que realmente Ele tem para nós. O que Ele tem para nos oferecer. E a Bíblia chama isso de incredulidade. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não diga com seu coração, o que eu penso é mais seguro do que Deus disse. Não pense assim. Entregue ao Senhor, confie no Senhor. Se mova na direção do Senhor, obedeça a voz do Senhor. Siga as orientações do Espírito de Deus para a sua vida. Esse é o melhor caminho que eu e você podemos escolher. E obedecer de imediato, queridos, é uma expressão de fé em Deus. A W. Tozer, um grande pregador do século XX, ele disse o seguinte, o teste final do amor é a obediência. Não emoções doces, mas obediência aos mandamentos de Cristo. Essa frase nos lembra que amar a Deus não é apenas sentir um arrepio durante um cântico, ou se emocionar num culto. Esses sentimentos podem ser bons, mas não são a prova definitiva de que nós amamos verdadeiramente a Deus. O amor verdadeiro, genuíno, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, é quando nós obedecemos a sua palavra. Você quer amar a Deus, então obedeça em tudo a Deus. O amor verdadeiro se expressa em ação.
em obedecer prontamente aquilo que Ele ordena, mesmo quando isso exige renúncia, sacrifício, ou confrontar o nosso próprio desejo. Nós podemos cantar com lágrimas, nós podemos estender as nossas mãos, mas se nós sairmos daqui e não perdoarmos quem nos feriu, se nós não ajudarmos o necessitado, se nós não formos fiéis à missão, o nosso amor se mostra superficial. O amor a Deus tem como centro a obediência a Ele. Nós podemos fazer muitas coisas, mas se nós não obedecermos a Deus, de fato nós não fizemos nada. Nós perdemos tempo e oportunidades. É na obediência diária, nas escolhas, nas prioridades e nas atitudes que o nosso amor por Cristo é comprovado. Então eu gostaria de ministrar sobre o seu coração algumas lições aqui práticas, para que você possa vivenciar na sua vida. Ame a Deus mais com ações do que com palavras. Ame a Deus com toda a força que há em você. Ame a Deus com as suas ações e não apenas com a sua própria boca. Pergunte a si mesmo o que Deus já me mandou fazer que eu ainda não obedeci. E comece por aí. Talvez há algo que Deus já ministrou no seu coração, que Deus já disse claramente a você: não faça, esse não é o caminho que eu tenho para você, e você ainda não obedeceu a Ele. É hora de você começar a sua vida com Deus, a sua obediência com Deus nesse ponto onde você parou. É hora de você abrir mão. Não, eu não quero brigar com Deus. Eu não quero discutir com Deus. Eu quero aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Talvez há pessoas aqui que precisam abrir mão de algumas coisas para a vida começar a fluir na direção de Deus. É tempo, é momento de você se posicionar. É hora de você dizer: Senhor, eu paro por aqui. Eu não quero mais viver uma vida de desobediência ao Senhor. Eu quero me entregar verdadeiramente ao Senhor. Eu quero viver sobre a direção do Senhor. Eu quero ser inspirado pelo Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo do Senhor, porque o meu desejo é encontrar com o Senhor. Meus irmãos, a medida real do nosso amor por Cristo não é a intensidade das nossas emoções, mas a prontidão da nossa obediência. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, essa mensagem dizendo que quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versos 12 a 26, nós vemos aqui os primeiros discípulos de Jesus nos deixando um modelo, um legado de como viver entre a promessa e o cumprimento. Como sermos perseverantes na oração e na comunhão, como que nós podemos seguir a direção da palavra de Deus, sermos obedientes prontamente à sua vontade. Então esses homens aqui nos ensinaram lições tremendas para a nossa vida. E essas atitudes aqui não são apenas boas práticas espirituais, elas refletem o caráter e o ministério de Jesus. Então que em nome de Jesus, você seja perseverante na oração. Você seja obediente à vontade de Deus. E que você creia verdadeiramente que a palavra de Deus é aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, para o seu futuro, para a sua caminhada com Ele. As melhores experiências que você pode viver com Deus é quando você permite que a palavra de Deus venha mover o seu interior, o seu coração, e ali você experimentar algo profundo que só Deus pode oferecer. Então, meus irmãos, Jesus nos ensinou e perseverou na oração e na comunhão com o Pai. Jesus é o nosso exemplo. Nós vemos Jesus orando nas madrugadas, em lugares solitários. Jesus tinha o seu jardim de oração predileto, o Getsêmani. Sua vida foi marcada por uma intimidade constante com Deus.
Mas Jesus também, ele viveu e agiu conforme a palavra. Ele citava as escrituras, ele conhecia a palavra. Ele lutou contra as tentações com a própria palavra de Deus. Ele foi cumprindo cada profecia e sendo a própria palavra encarnada. E Jesus também obedeceu prontamente à vontade do Pai. Ele foi até a cruz, não por conveniência, mas por amor, dizendo: não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Essa deve ser a minha oração, essa deve ser a sua oração. Quando a igreja vive assim, ela manifesta Cristo ao mundo. Perseverar na oração e na comunhão com Deus revela o coração de Jesus. Tomar decisões fundamentadas na palavra mostra que Ele é o nosso mestre, o nosso guia. E obedecer prontamente à direção do Senhor mostra que nós confiamos plenamente na autoridade de Jesus. Então hoje, enquanto nós aguardamos o retorno glorioso de Cristo, nós somos chamados a continuar a história que Ele começou. E a nossa espera não pode ser passiva, mas ela deve ser ativa, dedicada e centrada na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, e que nesse momento de espera, a espera do retorno de Cristo Jesus, você possa fazer muito mais, muito mais. Que você possa orar mais, que você possa obedecer ao Senhor em tudo, que você ame a palavra de Deus e conheça a palavra de Deus, para que você seja orientado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que boas decisões possam partir de você e da sua vida para a glória de Deus. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Gostaria que nesse momento você colocasse a sua vida na presença do Senhor. Talvez você esteja desanimado, você não tem forças para orar, você não tem forças para ler a palavra de Deus, você se encontra tão fraco espiritualmente, mas eu quero orar por você. Você que se encontra nessa situação, por favor, levante uma de suas mãos onde você está, e a igreja vai orar comigo nesse momento. Nós vamos interceder por você. Se você se encontra desanimado espiritualmente, sem forças, eu quero orar por você para que Deus venha te revestir de poder, de autoridade, e que você ame a palavra de Deus, que você ame a presença do Senhor mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Se você quer receber essa oração, levante um dos seus braços. Quero orar por você, para que Deus possa te visitar, para que Deus possa te dar forças. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Mais alguém, em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor, porque há algumas coisas na nossa vida, Senhor, que não vai pela força do braço. Algumas coisas que acontecem, Senhor, que só o Senhor pode fazer por nós. Podemos ter um bom diploma, podemos ser inteligentes, capacitados, mas há situações na nossa vida, ó Deus, que nós precisamos da intervenção do Senhor. E nós sabemos que para que esse relacionamento com o Senhor seja aprofundado, para que nós venhamos mergulhar nas águas que o Senhor preparou, só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos instruir, só o Senhor pode nos capacitar. Por isso, Senhor, venha sobre os teus filhos. Ó Deus, faça nascer nesse coração um desejo incontrolável de buscar a tua presença. Ó Deus, que nós tenhamos um anseio pela palavra do Senhor. Ó Deus, assim como a corça, ó Deus, anseia pelas águas, assim seja a nossa alma diante do Senhor, ó Pai. Nós queremos correr para os teus braços, nós queremos correr para a tua presença. Livra-nos, Senhor, das distrações. Livra, Senhor, do comodismo. Livra-nos, Senhor, dos prazeres desse mundo. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos ser movidos pelo Senhor.
Nós precisamos ser fortalecidos pelo teu poder, Espírito Santo. Por isso, venha sobre nós, venha sobre os teus filhos, venha sobre a tua igreja. Em que nome de Jesus nós venhamos encontrar homens e mulheres, ó Deus, que busquem o Senhor com toda força, com todo ânimo. Ó Deus, que em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana em que venhamos encontrar, ó Deus, quem sabe desesperados para buscarmos a tua presença, para encontrarmos com o Senhor, para termos aquele momento, ó Deus, de intimidade contigo. Ó Deus, esse é o desejo da nossa alma, é termos tempo com o Senhor, é termos tempo na tua presença, é estarmos diante dos teus pés, porque nós sabemos que da tua presença nós vamos receber vida espiritual, nós vamos fluir de acordo com a tua vontade, nós vamos cumprir a missão, e nós vamos ser bênção na nossa casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar que o Senhor deseja. Usa, Senhor, os teus filhos, fortalece as famílias que aqui estão. Ó Deus, que em cada lar, que em cada casa haja uma busca, ó Deus, pela tua presença, um anseio pelo Senhor. Faça isso, Senhor, nós desejamos. Venha, Senhor, sobre nós. Esse é o desejo da nossa alma. Ó Deus, esse é o nosso maior interesse aqui nesse mundo. Ó Deus, encontrarmos com a tua presença, sermos marcados pelo toque do Senhor. Continue, Senhor, realizando milagres aqui no nosso meio, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, todo mal contra as famílias representadas aqui. Que essas famílias tenham uma semana abençoada, frutífera na presença do Senhor. Oh Senhor, nós precisamos da orientação e da direção do Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Queremos agir como Moisés. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Se o Senhor não for conosco, Senhor, nós não vamos tomar essa decisão. Nós não vamos agir de forma precipitada. Mas nós cremos, Senhor, que a tua companhia, que a tua direção, ó Deus, vai nos dar de fato o caminho que nós precisamos tomar e seguir na nossa vida. Ajuda, Senhor, os teus filhos nas tomadas de decisões. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre, amém e amém.